Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula em Fundamentos de Computação. Essa é a lição 4 e nessa última lição do módulo de Fundamentos de Computação nós vamos estudar os fundamentos dos sistemas de computadores. A gente vai entender um pouco mais da parte física da placa agora e dos computadores em geral. Bom, essa tela aqui é muito importante. Peço que vocês tirem um print ou imprimam e guardem, porque a gente vai fazer uma dinâmica depois. Uma dinâmica de etiquetar a sua placa microbit. Ou seja, você vai conseguir identificar cada componente aí, cada componente principal do que a placa é feita, é composta. Por exemplo, botões, LEDs, etc. Vocês podem ver aí, né? A gente já tem algumas dicas, por exemplo, na imagem à direita temos a identificação aí dos pinos, do acelerômetro, compass, que nada mais é do que a bússola, o processador, USB, antena e por aí vai. Bom, então vamos falar um pouco mais dos componentes da placa microbit. Aqui vale ressaltar um ponto. Atualmente nós temos a nova versão da placa microbit, V2, chamada V2. E ela conta com um microfone, um sensor touch e também alto-falante. E por se tratar da versão nova, ainda não está mapeada aqui, mas agora vocês já sabem que na versão nova, provavelmente a versão que vocês têm, você tem a possibilidade do microfone, do alto-falante e também do sensor touch. Mas basicamente a nossa placa microbit é constituída por um conector USB, utilizado para fazer a conexão da placa ao computador, para que a gente possa fazer upload dos códigos, um acelerômetro, que é um sensor utilizado para medir a aceleração, rádio, é possível fazer comunicação utilizando frequências de rádio, um botão A, o botão B também, que são nada mais nada menos do que uns sensores também, porém eles são mecânicos, né? Quando você clica, você ativa o contato. Na verdade, não quando você clica, quando você aperta. No simulador você clica, na placa física você aperta. Então também é um dispositivo de entrada. Você também tem pinos ali, o pino 0, 1, 2. Você tem o GND e 3 volts, que podem ser utilizados para alguns projetos também, para alimentação e para conexão de alguns elementos à placa. Você tem um socket da bateria, lembrando que é possível conectar uma bateria ao microbit para alimentá-lo. Antenas Bluetooth, na verdade uma antena, né, que você pode utilizar para comunicação. Você tem LEDs, que é uma das partes principais ali do microbit, são bem visíveis, 25 LEDs. Você tem um processador e você tem também a bússola. Bom, aqui nesse slide a gente pode ver onde fica cada elemento da placa. Então a gente vê a disposição de cada um aí. Alguns são mais óbvios, porque a gente já tem identificação na placa. Outros, né, não tem identificação, mas a gente consegue identificar facilmente também. Então, se você ainda tem dúvida, tire um print, imprima e guarde essas informações, pois são muito importantes. Objetivo de aprendizagem. Na aula de hoje nós vamos conhecer e entender as características comuns dos sistemas de computadores, características que os sistemas partilham, né, que fazem os computadores serem o que são, o que é necessário para um sistema de computador ser o que ele é. Conhecer e explicar os dispositivos de entrada e saída, o hardware e o software, e aplicar os conhecimentos aqui escrevendo algoritmos e programando a sua placa microbit. Bom, aqui vamos falar sobre hardware. Em termos simples, linhas gerais, é toda a nossa parte física, ou seja, parte física do sistema de um computador. E aqui a gente vai para uma dinâmica. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar quem sou eu. Aqui a gente vai falar do hardware da placa microbit. Algumas pistas e façam esse exercício de tentar identificar. Existem 25 de mim.
Eu posso mostrar texto, imagens e números. Faz uma pequena pausa e tente responder. Bom, aqui a gente está falando do LED, né, que é composto ali por vários diodos, né, que são emissores de luzes. Então a gente tem a resposta aqui, diodo, emissor de luz. Eu detecto o campo magnético da Terra. Aqui é talvez um pouco mais difícil pela forma como está escrita, mas se você fizer o raciocínio, polo norte, polo sul, você pode acertar. Bom, é a bússola, né? Através da detecção do campo magnético da Terra, a bússola consegue ter ali os referenciais norte, sul. Eu posso ser utilizado para comunicação sem fio. Bom, qual é esse? Pense um pouco. Tente fazer uma associação com dispositivos que você utilize. Então, talvez a resposta mais óbvia para você aqui tenha sido Bluetooth, algo muito comum hoje em dia nos celulares para troca de arquivos, quando você vai parear algum fone de ouvido sem fio, por exemplo, mas é possível utilizar a comunicação sem fio através de ondas de rádio também. E o último aqui, acredito que o mais fácil, eu posso ser utilizado para conectar o microbit ao computador. Nada mais, nada menos que o conector USB. Agora vamos falar de software. Software talvez vocês estejam mais acostumados, né? Hoje em dia a gente ouve falar diversas vezes sobre software. Software é o programa que é executado em um computador. Então aí a gente tem duas imagens do programa escrito em linguagem de blocos, uma linguagem gráfica e em uma linguagem textual, JavaScript. Exemplos de softwares, exemplos de programas. Mostrar números aleatórios em um dado. É possível criar um programa assim. Você pode ver que é exatamente esse o programa da imagem. Nesse programa, você pode ver que tem uma condição, um shake. Quando você balança a sua placa microbit, ela vai mostrar um número. Esse número é escolhido aleatoriamente entre o número 1 e 6. Então você consegue simular um dado com a placa microbit. E a gente tem um outro exemplo também, contar passos em um contador de passos, ou pontos em um jogo. Bom, sistemas de computadores são constituídos por entrada, processo e saída. A gente viu na aula anterior um pouco sobre o que eram as entradas, as saídas. Nós vimos que os botões são dispositivos de entradas, o LED é um dispositivo de saída. E no meio disso tudo a gente tem o processo, o processamento de todos esses dados e o envio da resposta através da saída. Aqui, né, a gente pode ver que a entrada é justamente o sensor, aí nomeado como shake, né? Ele vai detectar então a vibração, o balanço da placa. Então a gente tem o entrada, o input, né, de que a placa está sendo balançada. E aí na saída a gente tem o número 5 exibido, né, naquele nosso programa que está aqui, né, on shake, show number, pick random 1 to 6. Então quando a gente balança a placa, ele mostra um número que é escolhido aleatório entre 1 e 6. E no meio disso tudo a gente tem o processador, né? O processamento, na verdade. No meio disso tudo nós temos o processamento, que é feito pelo processador aí, que está indicado na imagem. Dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada. Um hardware que envia dados para o sistema computacional. Então são dispositivos físicos, né? Que captam ali alguma informação. Por exemplo, sensores são dispositivos físicos que vão captar alguma informação do ambiente e enviar para o sistema computacional. Um sensor de temperatura, um dispositivo físico que capta a temperatura e envia esse dado. Dispositivo de saída é o hardware utilizado para comunicar os dados que foram processados. No caso do microbit, a gente pode colocar o LED, o display, por exemplo, que é constituído por vários LEDs. Fazendo uma analogia com a situação comum, cotidiana, no computador, um dispositivo de entrada é o teclado.
Então ali você vai digitar as teclas, ele vai captar o que você está digitando, vai enviar ao computador. Um dispositivo de saída pode ser impressora, as caixas de alto-falante, que tempos atrás os computadores vinham com caixinhas de alto-falante, coisa que não é tão comum hoje em dia devido aos computadores all-in-one, a grande utilização de notebooks, mas fazendo um paralelo aí. Bom, agora nós temos a dinâmica. É importante que você pause o vídeo ou você pegue a folha com a sua placa microbit, aquela folha que você tirou o print, imprimiu, ou você escreve à mão, ou você utiliza o recurso que você tem aí no momento para poder estar identificando, etiquetando as entradas e saídas da sua placa microbit. Pause o vídeo, faça atividade, dessa forma você vai poder ficar mais familiarizado e aprender ainda mais. Caso tenha dúvidas do que é normal, você volta. Agora nós temos um desafio de algoritmo em programação. A aula de hoje está repleta de desafios, repleta de atividade, porque é através da prática que nós aprendemos mais, né? Bom, o nosso desafio é escrever um algoritmo para criar um programa para sua placa microbit usando dispositivos de entrada e saída. Nós já vimos alguns exemplos utilizando dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, quando utilizamos a estrutura if-else na aula passada, para poder estar tocando a nota caso um botão fosse acionado. Esse é um exemplo de algoritmo contendo dispositivo de entrada e saída. Mas agora você tem um conhecimento teórico por trás disso, um conhecimento mais robusto. Implemente o algoritmo, teste e depure conforme você for programando. É sempre importante bater nessa tecla. Sempre precisamos depurar para ver se o programa não tem erro, está 100%. Agora mais um desafio para recapitular, para testar a sua capacidade de definição dos termos, que é importante também. Use palavras, frases curtas para definir, que são dispositivos de entrada, dispositivo de saída, sistema de computador, hardware e software. Um dispositivo de entrada, né, podemos definir como um hardware que capta informações do ambiente e envia ali para o processador. Saída. Um dispositivo de saída é um dispositivo que vai atuar após a informação ter sido passada pelo processador, ele vai ter uma atuação física. Um sistema de computador. O que é um sistema de computador, né? Podemos definir um sistema de computador como a composição de um hardware e um software, onde temos entrada, processo, saída. O hardware é a parte física do sistema de computador. O software é o programa, é tudo ali desenvolvido no computador, né? Revendo os objetivos de aprendizagem da aula de hoje. Nós conhecemos e entendemos as características comuns de sistemas computacionais. Bom, outro objetivo foi conhecer e explicar os dispositivos de entrada e saída, hardware, software, e aplicar a aprendizagem escrevendo algoritmo e programa utilizando a placa microbit. Essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas, nós já entraremos mais propriamente nos programas, em diversas atividades onde vocês aprenderão mais sobre as estruturas de programação, vão aprender mais sobre programação, colocar mais a mão na massa, faremos diversos projetos e vejo vocês até a próxima aula. Abraço!